Olá pessoal, bem, esse vídeo é o início de uma série de vídeos que eu pretendo gravar a respeito de Teoria Quântica 2, como vocês estão vendo aí no slide em sua tela, certo? Então, por que, né, Teoria Quântica 2? Porque eu quero, no momento eu estou precisando estudar os assuntos de métodos aproximativos, então eu resolvi compartilhar aí com vocês um pouco do que eu estou estudando, né? Até porque, como dizem, a melhor maneira de se aprender alguma coisa é ensinando, né? Certo? Então eu vou ver até quando eu pretendo cobrir, pelo menos, no mínimo, né, toda essa parte de métodos aproximativos que está no livro do Sakurai, né, o livro de Mecânica Quântica Moderna, segunda edição aí do Sakurai, né? Tem a edição em português pelo qual vocês podem acompanhar. E esse conteúdo se encontra lá no capítulo 5, certo? Então, vamos começar, né? É claro que eu pretendo tratar, né, do assunto tentando abrir todas as contas e tudo mais, né? E mais adiante resolver alguns exercícios do próprio livro, quando a gente tiver uma quantidade aí de conteúdo, né, adequada para a gente conseguir tratar teoricamente os exercícios, tá? Então, vou começar com a parte de teoria da perturbação independente do tempo, né? O caso não degenerado, que é o mais simples, se a gente pode falar dessa maneira, tá? Então, antes de iniciar, né, vale lembrar que toda essa abordagem que a gente vai tratar aqui dos métodos aproximativos, não só nesse vídeo como nos próximos que virão, eles são métodos que têm a intenção de resolver a equação de Schrödinger e também de conhecer de forma qualitativa como que pequenas perturbações afetam o nosso sistema físico, tá? Então, qual seria a ideia, né? Lembrando aqui, usando a notação de Dirac, a nossa equação de Schrödinger, que a gente estuda lá em um primeiro curso de teoria quântica, é basicamente quando a gente tem aqui um Hamiltoniano aplicado em um alto estado, isso vai dar uma energia, né, um alto valor em forma de energia, né, agindo sobre esse mesmo alto estado. Eu falei multiplicado aqui, mas não é, tá? Desculpem aí o erro de notação. É um operador agindo sobre um alto estado, sobre um vetor, tá? Então, o que a gente viu até então, quando a gente faz aí um primeiro curso de teoria quântica, é como resolver equações desse tipo, né? E qual é a proposta que a gente quer abordar aqui em diante, né? É você considerar que esse Hamiltoniano, ele é igual a um Hamiltoniano, posso dizer aqui, notar como H0, como Hamiltoniano não perturbado, né, adicionado de uma perturbação que eu vou indicar pela letra V, né, porque geralmente essa perturbação vai ser um potencial de origem elétrica, né, eletromagnética, ou enfim, um potencial, uma perturbação desse tipo, causado por alguma carga, tá? Então, quando esse V é igual a zero, a gente tem o caso anterior, né, cai na equação de Schrödinger, tá? Então, resumindo, toda a nossa abordagem teórica que vai ser desenvolvida aqui é resolver esse problema geral quando o Hamiltoniano ele tem uma perturbação, e quando a gente considerar que essa perturbação tende a zero, a gente vai recair no nosso problema que já sabemos resolver, né, pelo menos em caso caso dos dois níveis, que é o que a gente vai estudar ali também, tudo tem uma solução legal, tá? A equação de Schrödinger, para ter uma solução analítica, você tem que restringir bastante aí as suas variáveis, beleza? Então, vamos reescrever aqui, né? Então, beleza. Aí, quando eu falei, né, quando V for igual a zero, né, a solução exata, então a gente vai representar assim, ó, como H0, né, agindo em um alto estado, quando V igual a zero, vou representar dessa maneira, né, é igual a alta energia, né,
com índice 0 aqui também, só para poder indicar que o nosso Hamiltoniano é o Hamiltoniano sem perturbação, né? E o alto estado também sem perturbação. Beleza? Então desejamos encontrar aqui os AutoCats aproximados para o Hamiltoniano completo, né? Então, tendo essa equação, isso ocorre quando V igual a 0, né? O nosso objetivo vai ser resolver esse problema aqui, ó. H0 mais V, vou colocar aqui mais V, né? Aplicado em um alto estado N qualquer, vai resultar em uma alta energia aplicada em um alto estado, tá? Aí, por que eu coloquei aqui, né? Esse V é conhecido como perturbação, né? Porém, é comum a gente escrever um caso ainda mais geral do que esse, que é quando a gente acrescenta aqui, ó, por exemplo, um fator lambda, que vai indicar quantas vezes essa perturbação está agindo no sistema. Tá? Então é um problema muito mais geral ainda, porque a gente resolve o problema desse jeito, né? E lá no fim, basta a gente colocar esse lambda, deixa eu colocar aqui com outra cor, vamos ver esse aqui mesmo. Basta a gente colocar esse lambda tendendo a 1, que a gente recai nesse problema mais específico de uma perturbação V apenas. Certo? Então é nisso que consiste, né, o problema que a gente vai tratar, né? Então o método para resolver esse problema ele reside na expansão dos alto-valores de energia e dos AutoCats de energia em potência desse lambda aqui, em potências desse termo lambda, desse coeficiente lambda. Tá? Então, antes da gente abordar esse problema de forma específica, vamos tratar do problema de dois níveis, né, que é o problema mais simples aí que a gente consegue resolver na mecânica quântica. Tá? Vamos colocar aqui no próximo quadro. Né? Então, o problema de dois níveis consiste no seguinte, né? Vamos supor aqui um Hamiltoniano, né, colocado dessa maneira aqui, ó, em forma de uma matriz, né, onde eu tenho, como se trata de dois níveis, né, então vamos considerar uma energia E1, 0, aqui lambda V12, só para indicar que eu estou na primeira linha, segunda coluna, né, aqui embaixo lambda V21, né, segunda linha, primeira coluna, né, e aqui embaixo a energia é 2, né? Isso no estado sem perturbação. Tá? Então, esse Hamiltoniano escrito dessa maneira, ele pode ser, digamos assim, aberto, né? Se eu simplesmente, como se trata de um problema de dois níveis, se eu simplesmente operar, né, com Brasicats aqui de ambos os lados em cada um dos termos. Tá? Isso aí a gente consegue ver lá no capítulo 1 do Sakurai, como é que se faz isso, né? Bom, eu não mencionei antes, mas eu pretendo mais à frente fazer um curso completo, tá? Desde o início do livro do Sakurai, desde o capítulo 1 até os vídeos que eu parei aqui, né? Vamos ver até quando a gente consegue desenvolver, tá? Então, ó, voltando, significa que eu consigo reescrever esse Hamiltoniano da seguinte maneira, como E1, 0, aí vou colocar aqui o primeiro nível, 1, 0, 1, 0, né? Foi quando a gente opera aí os Bras e os Cats em ambos os lados desse termo, só com esse operador, né? É o que sobra, onde esse coeficiente A1 está, pode-se dizer, multiplicando por ele, né? Mas, continuando, E2, 0, 2, 0, 2, 2, 0, né? Mais, aí aqui embaixo eu vou colocar lambda V12
1, 0 e aqui 2, 0, né? Mais lambda V2, 1, o cat 1, 0, né? E um bra, ou 1, 0 não, desculpem, o cat 2, 0 e o bra 1, 0. Então, como eu já mencionei na hora de escrever, na hora de abrir, né, essa matriz, esse 1, 0 e esse 2, 0 que aparecem são os cats de energia para o problema em que não há perturbação, né? Ou seja, para o problema não apenas em que o V é igual a 0, isso seria simplório, né? Eu dizer, seria melhor escrito se eu expressar que o lambda é igual a 0, já que o lambda está multiplicado pela perturbação, a perturbação acaba sendo anulada. Tá? É uma maneira mais abrangente de se tratar esse problema, né? Então, se a gente considerar aqui, por exemplo, né, vou fazer aqui, ó, se essa perturbação V12 for igual, caso V... isso mesmo, V12 é igual a V21, que por sua vez é igual a 0, né? Não, pera. Deixa eu voltar aqui. Não, eu já estou considerando, né, em que a perturbação... Tá, desculpem a gafe aí, né? Então, vamos agora considerar, depois de representar esse nosso hamiltoniano dessas duas maneiras, né? Vamos considerar que essas perturbações V12 e V21, seja elas quem são, sejam reais, né? Ou seja, eu quero considerar que esse hamiltoniano ele seja hermitiano, tá? Então, vamos considerar aqui, vou colocar aqui de outra cor, que V12 é igual a V12 asterisco, né? Ou seja, o complexo conjugado dele é igual, né? E que V21 é igual a V21 asterisco, né? Ou seja, é igual ao seu complexo conjugado. Essa é a definição de hermiticidade de um hamiltoniano, tá? Então, fazendo isso, a gente encontra aqui que a parte real, né, dessas duas perturbações, elas podem ser consideradas como iguais, né? Ou seja, eu vou considerar que V12 igual a V21, tá? E então, dessa maneira a gente vai poder escrever o nosso hamiltoniano, né, da seguinte maneira. Poder escrever ele como A0 mais, aqui ó, colocar um sigma minúsculo, né, com chapéu, produto interno com A, chapéu também, é um vetor, né? Tá, quem é isso, né? Parece que eu dei um salto muito grande agora, né? É o seguinte, porque como a gente está tratando do problema de dois níveis, né, a gente em princípio pode comparar esse problema com o problema da mudança de spin. Também é um problema de dois níveis, né? Só pode ser spin up ou spin down. Então o tratamento é exatamente o mesmo. Então a gente pode considerar que esse nosso hamiltoniano, que a gente ainda não sabe a cara dele, ele tem uma aparência semelhante ao problema dos spins eletrônicos, onde a gente pode tratá-los utilizando as matrizes de Pauli, né? Então, lembrando que o seguinte, as matrizes de Pauli, vou escrever bem aqui no canto, aqui ó, matrizes de Pauli, né? As matrizes de Pauli você tem aqui o sigma 1 ou o sigma x, dependendo da notação que você está utilizando, né? É uma matriz 2×2, onde as entradas são 0, 1, 1 e 0, né? Você tem a sigma 2, cujas entradas são
0 menos i e 0, né? Onde esse i é a raiz quadrada de menos 1, ou seja, é o número complexo, né? Propriamente dito. E, por último, o sigma 3 ou sigma z, em algumas notações, cujas entradas são 1, 0, 0 e menos 1. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que o hamiltoniano lá do problema da mudança de spin, ele tem essa cara aqui, ó, que eu escrevi agora. Tá? Então, a ideia vai ser escrever esse hamiltoniano e comparar ele com o hamiltoniano do problema que a gente está estudando, que é esse daqui. Né? E descobrir quem são essas entradas E1, E1, E2, lambda V1, lambda V21, né? E em função desses coeficientes aqui, A0, A1 e A2 e A3, né? Lá das matrizes de Pauli, certo? Então, ó, aqui a conta é meio grande, né? Se eu for abrir isso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que esse A chapéu, esse vetor A, ele tem as seguintes entradas. Ele é um vetor tridimensional, né, com entradas com coeficientes A1, 0 e A3. Né? E isso vai facilitar as minhas contas para poder garantir a hermiticidade do hamiltoniano, ou seja, para eu ter entradas apenas reais. Né? Por conta desse fator aqui, ó, do meio, que ele é complexo, eu tenho que fazer alguma coisa para poder anular essa parte complexa, né? Essa parte complexa. E o que a gente pode fazer é considerar essa entrada A2 como sendo nula. Tá? Não vou fazer a demonstração disso, que ela, apesar de não ser muito grande, você pode verificar. Tá? Ela é simples de fazer, bastando ter em mente que é isso que você quer encontrar. Tá bom? Então, ao fazer isso, o nosso hamiltoniano ele tem a seguinte cara. Ele vai ter A0 mais A3, né? Aqui vai ser A1, né? E aqui A1 também, e essa última entrada A0 menos A3. Tá? Eu só abri essa conta aqui e a gente chega nesse resultado, beleza? Então, para abrir essa conta, ó, como isso aqui vai dar uma matriz 2 por 2, basta você pegar esse A0 e multiplicar pela matriz identidade, a matriz 1, 0, 0, 1, né? E somar as matrizes. Tá? Só estou pulando esse passo porque ele é um pouquinho grande demais. Tá bom? Então, beleza. Agora, a ideia é o que? Como eu disse, é a gente comparar essas duas matrizes aqui. Ó. Essa matriz com essa matriz, porque a princípio esses dois hamiltonianos eles têm que ser a mesma coisa, né? Lembra, é um problema de dois níveis. Como eu ainda não sei a cara desse hamiltoniano, a estratégia que a gente está adotando é compará-lo com outro problema de dois níveis que a gente sabe resolver, que é a mudança do spin do elétron, né? E a mudança do spin do elétron tem um hamiltoniano que tem essa cara aqui, tá? Tem essa cara, é claro, se você exigir a hermiticidade, né, do problema, igualando esses dois esses coeficientes, né? Enfim, tirando o complexo conjugado desses termos V12 e V21. Tá? Então, qual o nosso objetivo agora então? Nosso objetivo é calcular os autovalores, né, desse nosso hamiltoniano. Tá? Mas para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Comparando essas duas matrizes, essa primeira entrada tem que ser igual a essa primeira entrada, para elas serem iguais. Né? Ou seja, temos que ter E1, 0, ou seja, o alto valor de energia E1, quando o sistema não é perturbado, né, tem que ser igual a A0 mais A3. Né? Outra comparação, o E20 ele tem que ser igual a A0 menos A3. Né? E aqui, como eu estou assumindo que V12 e V21 são ambos iguais, aqui tanto faz, né? É A1, então eu posso comparar o V12 igual
A1. Né? Beleza? Então, tendo essas equações, vou até selecionar aqui para a gente levar para o próximo quadro. Né? Aqui para o próximo quadro, só para ter um pouco mais de espaço. Então agora a gente consegue escrever E1, E2 e V12 em função do A0 e A3 e A1 também, né? O V12 já está aqui, o V12 ele equivale a A1. Agora a gente precisa descobrir quem é o... Vou até deixar ele aqui destacado, né? Eu preciso descobrir quem é E12 e o E20, né? O E10 e o E20, desculpem. Né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas equações e somá-las. Né? Somando essas duas equações, o que a gente tem? Ó? E10 mais E20, isso tem que ser igual a A0 mais A0 dá 2A0, né? E A3 menos A3 cancela. Tá? Então, com isso, você tem que A0, né? Ele é igual a E10 mais E20 dividido por 2. Né? E se você subtrair essas equações, o que você obtém? E10 menos E20, né? Isso subtraindo o lado esquerdo. Isso vai ser igual. Agora, quando você subtrair, o E0 com E0 é que vai cancelar. Né? Vai fazer um com o outro, vai cancelar. Tá? E A3 menos o menos A3 vai ficar 2A3. Logo, A3 é igual a diferença desses E1 e E2 dividido por 2. Né? Então, encontramos aí, ó, aqui, destacar todos eles, né, para quando a gente quiser utilizar. Certo? Então, feito isso, agora a gente tem condições de encontrar os correspondentes autovalores, né, desse nosso hamiltoniano anterior aqui, ó. Deixa eu colocar no quadro anterior. A gente tem condições de encontrar os autovalores desse hamiltoniano, já que a gente consegue escrever o E1, o E2 e o V12 e o V21, tudo em função dos coeficientes das matrizes dos coeficientes daquele problema da mudança de spin do elétron, né? Que é esse A0, o A0, o A1 e A3, tá? Então, como que a gente vai fazer para encontrar esses autovalores? Bom, para encontrar, né, na matemática a gente sabe que para encontrar os autovalores de uma determinada matriz, de um vetor, né, que a gente pode representar por matriz, a gente precisa calcular o determinante, né, desse vetor, ou seja, dessa matriz H, menos, digamos aqui que os autovalores que a gente quer calcular estão simbolizados pelo E, né? Então vai ser o E multiplicado por I. Esse determinante tem que ser igual a 0. Tá? Isso aqui é o que caracteriza aquilo que em matemática a gente chama de matriz singular, né? Ou seja, uma matriz que não tem uma inversa e que, portanto, uma característica dela é que o determinante dessa matriz é igual a 0. Tá? Então, vamos fazer, né? Dá para calcular aqui com base nisso. Né? Primeiro, quem é H menos EI? Esse I aqui é a matriz de identidade. Né? Vai depender aí da dimensão que a gente está trabalhando para a gente saber quantas entradas com a diagonal principal igual a 1 que ela vai ter. Né? No caso, o nosso problema de 2 níveis vai ser uma matriz 2x2. Né? Então, vamos fazer assim, ó. H, a gente já sabe quem é, né? H é essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui, ó.
né? Essa aqui que a gente sabe a cara, tá? Então, é A0 mais A3, tá, vamos colocar aqui. Vou escrever esse problema bem aqui no cantinho, para a gente ter mais espaço. Aqui, ó. Então, o que a gente quer fazer é calcular o determinante do que? Vou colocar assim com a chave. H é a matriz A0 mais A3, né? Aqui A1, A1, A0 menos A3, né? Menos E vezes 1, 0, 0, 1. Que é igual a 0. Né? Então, fazendo aqui toda a continha, né? Essa aqui eu estou abrindo porque no livro do Sakurai e também em outras apostilas que eu procurei, ele dá por entendido isso aqui e só coloca a resposta no final. Eu não acho que isso seja lá muito interessante, né? É um passo importante, né, saber calcular autovalores, então é um exercício que nunca é o bastante, né, a gente fazer, sempre é bom estar praticando, né? Então vamos calcular aqui o determinante de quem é a matriz resultante, né? Aqui, ó, na primeira entrada nós vamos ter A0 mais A3, aqui subtraído da primeira entrada multiplicado por E, então vai ficar menos E, né? Aí A1 menos A0 vai ficar A1, A1 menos 0 também vai ficar A1, e A0 menos A3 menos o E1 vezes 1, ou seja, A0 menos E3 menos E. Isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Então, vamos calcular isso aqui, né? Só separando, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. A gente sabe que o determinante, o cálculo determinante de uma matriz 2×2 é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, né? Então, ou seja, vamos calcular o produto de A0 mais A3 menos E multiplicado por A0 menos A3 menos E, né? E subtrair pelo produto de A1 por ele mesmo, ou seja, menos A1 ao quadrado tem que dar 0. Tá? Aí esse produto aqui é meio chatinho de fazer, mas não chega a ser muito difícil não. Ó. Vamos fazer assim, vamos considerar esse A0 mais A3 e A0 menos A3 como um termo só. Né? Então, ó, quando você faz o produto disso, né, fica esse termo vezes esse e esse termo vezes esse. Depois, esse segundo termo vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Né? Então, vamos aplicar essa lógica aqui para resolver. Né? Então, A0 mais A3 e A0 menos A3, isso vai dar A0 ao quadrado menos A3 ao quadrado. Né? É propriedade aí dos produtos binomiais. Né? Tá? Depois, A0 mais A3 multiplicado por E, eu vou poder colocar o E aqui em evidência, né? Aí vai ficar A0 mais A3. Depois eu vou ter o E negativo multiplicado por A0 menos A3. Então, como eu estou colocando o E em evidência, dentro aqui vai ficar só o A0 positivo e o A3, né, do jeito que ele está aí, menos A3. Isso menos A1 ao quadrado igual a 0. Tá? Se você se perdeu em alguma passagem algébrica, isso é bastante comum, pelo menos para mim é bastante comum. Tenta fazer com mais detalhes, tá? Eu pulei um passo só, onde eu coloquei o menos E em evidência, né? E todo o resto, pelo qual ele multiplica, está dentro desse parênteses. Com isso, a gente vê o que? Que A3 positivo com A3 negativo cancela, né? Então, o que a gente vai ficar? Eu vou colocar aqui, ó, desculpem, faltou um termo. Olha aí, tá vendo? Como eu também me perco. Depois de multiplicar, né, eu tenho que multiplicar ainda o E por ele mesmo. Então vai ficar mais
E ao quadrado menos A1 ao quadrado igual a zero. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Esse E ao quadrado eu vou deixar ele aqui na frente, né? Aí aqui, quando eu cancelei o A3 com menos A3, vai ficar A0 mais A0 dá 2A0, multiplicado por menos E vai ficar menos 2A0 E, né? E o restante é a parte que não depende de E, eu vou colocar tudo ela aqui, ó. A0, desculpe, A0 ao quadrado, aí o menos A1 ao quadrado, menos A3 ao quadrado. Tudo isso igual a zero. E olha o que temos aqui, uma equação de segundo grau, porque o nosso objetivo é encontrar os valores de E, né? E veja que interessante, né? Como o nosso problema é de dois níveis, a gente tem que encontrar dois valores diferentes para E, porque o caso é não degenerado. Lembra que a gente está tratando o caso não degenerado, né? E a equação de segundo grau nos fornece exatamente isso, né? Dois valores para E, né? Então, vamos colocar aqui, fazer bem devagar. Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, a gente calcula o delta da equação, né? Lembra? O b ao quadrado, ou seja, menos 2a ao quadrado vai dar 4a0 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente que multiplica o termo ao quadrado, ou seja, 4 vezes 1, multiplicado por c. C é todo termo que não depende da variável, ou seja, c é tudo isso aí que eu coloquei um colchetezinho aqui embaixo, né? Então, 4 vezes A0 ao quadrado menos A1 ao quadrado menos A3 ao quadrado. Ou seja, o nosso delta vai ser, depois que multiplicar o 4 por todos esses termos, vou ter 4A0 ao quadrado menos 4A0 ao quadrado. Cancela, né? Então, vai ser menos 4 multiplicado por menos A1 ao quadrado, dá 4. Não, vou fazer assim, ó. Esse menos aqui e esse menos, a gente pode colocar em evidência e tirar do parênteses. Aí esse menos daqui de fora vai ficar positivo, tá? E esse A0 aqui vai cancelar com o outro. Então vai ficar assim, ó, 4A1 ao quadrado mais A3 ao quadrado. Esse é o valor do delta, tá? Então, né, quem é o valor de E? Né? Então a gente sabe que E, aplicando aí a famigerada fórmula de Bhaskara, né? Não é de Bhaskara, mas não vem ao caso, vai ser o quê? O valor de B negativo, ou seja, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Né? Lembram da fórmula? Então, ó, menos B, o B aqui é menos 2A. Então, menos B é menos 2A, ou seja, 2A0. Né? Então, 2A0. Mais ou menos raiz quadrada de delta. E quem é raiz quadrada? Quem é delta, né? Opa, desculpem. Quem é delta? Delta é 4 vezes A1 ao quadrado mais A3 ao quadrado. 4 vezes A1 ao quadrado mais A3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2A. Como A é o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado, então é apenas 2 vezes 1, já que o E está sozinho, né? 2 vezes 1 é 2. Tá? Portanto, quem é o nosso valor de E? Né? Isso vai ser 2A0, mais ou menos. Esqueci de colocar o parêntese aqui, ó. Não cometam esse erro, certo? O 4 sai da raiz, né? Então fica 2 raiz de A1 ao quadrado mais A3 ao quadrado. E aqui embaixo, o 2. Cancelando o 2 aqui em todos os cantos, né? Colocando em evidência, cancelando com o termo de baixo, a gente tem que... Coloquei o portanto cedo demais, né? A gente tem que o valor de E... O E a gente pode representar assim, ó, como são dois valores distintos, eu vou representar ele dessa maneira, ó. E1 e E2. Né? Quem são E1 e E2? É A0 mais ou menos raiz de A1 ao quadrado mais A3 ao quadrado.
tá? Então, o E1 é quando eu tiver o mais e o E2 é quando tiver o menos, né? Assim a gente tem aí os dois valores distintos. Tá? Beleza. Tá, mas e agora, né? Lembra que isso aqui é o caso da matriz, né? Não da matriz, é do Hamiltoniano, né? Melhor expressando, do Hamiltoniano para o problema dos spins do elétron, né? Porque está tudo aqui em termos de A0, A1 e A3, né? Mas o nosso problema não é outro, é um problema de dois níveis de energia, então temos que colocar o A0, o A1 e o A3 de acordo com os valores que a gente encontrou. Ó. O A1 é esse, o A0 é esse e o A3 é esse. Tá? Então, ó, A0 é esse aqui, ó, é 1 mais é 2 dividido por 2. Então vamos fazer aqui. Ó. Fazer assim, ó. É 1, é 2. Né? O A0 é 1, é 1, 0, né? Mais, opa, esse aqui ficou triste, é 2, 0, dividido por 2, mais ou menos, raiz quadrada de quem? Quem é A1 e quem é A3, né? Ó, A1 é o V12 e o A3 é igual ao A0, só que com sinal trocado, né? Então vamos colocar aqui, A1 é o V12, então vai ficar V12 em módulo, né, ao quadrado. Quando está ao quadrado, a notação em módulo até dispensável, mas vamos colocar aqui só por... não, na verdade não é nem assim. Ó. Deixa eu olhar aqui de novo essa matriz. Sim. Aqui tem uma pequena coisinha, né? Quando a gente compara essas matrizes, né? É o lambda V12 que é igual a A1, né? Então eu não coloquei isso, ó. Não coloquei o lambda aqui na frente. Tá? Então, só para tornar o nosso problema mais geral, né? Então, módulo de lambda V12 ao quadrado, né? Mais A3 ao quadrado. Quem é A3 ao quadrado? É o E1, 0, menos E2, 0 ao quadrado, dividido por 4, né? Já que uma fração, tanto numerador quanto denominador são elevados ao quadrado. Tá? E temos essa expressão. Né? Agora, a gente pode supor o seguinte, né? Vamos supor que essa nossa perturbação, lambda V12, né? Essa nossa perturbação aqui, ela seja muito pequena quando a gente compara com a escala relevante de energia, né? do problema que a gente está tratando. Então, se ela for muito pequena, quando elevado ao quadrado vai ficar menor ainda, né? Então, quando aparece esse quadrado vai tornar ela muito menor. E a diferença dos altos valores de energia do problema não perturbado praticamente vai levar em consideração só esse termo. Né? Então vamos ver assim, resumindo o que eu falei, né? Vamos considerar agora que o lambda, considere, né? Fazer assim, ó, considere que o lambda V12 seja muito pequeno em relação à diferença de energia, né? Então seja muito pequeno em relação a essa diferença aqui em módulo. Eu vou colocar assim em módulo só para ficar questão de preciosismo mesmo, né? E1, 0 menos E2, 0, tá? Então vamos levar isso em consideração, né? Então, quando a gente leva isso em consideração, a gente tem o seguinte, partindo aqui para o próximo quadro, tem uma propriedade lá do binômio de Newton, quando a gente
a gente considera assim, ó. Quando pega aqui a raiz quadrada de 1 mais um termo epsilon muito pequeno, né? Isso aqui pode ser aproximado por uma expansão em série, né? Quem é essa série? É 1 mais epsilon 2, ou epsilon sobre 2, desculpem, epsilon sobre 2, menos epsilon ao quadrado sobre 8, mais tal, né? Isso aqui é a aplicação do binômio de Newton, né? Procurem aí caso você não lembre, né? Eu mesmo já não mexia com isso há um certo tempo, tive que pesquisar ali para ver como era a expansão, né, de um binômio de Newton. Mas aí você considera, ó, só fazer um comentário aqui para você não ficar perdido na hora de verificar. Né? Quando você pega A mais B elevado a N, binômio de Newton, a expansão disso aqui, quando N é qualquer valor natural, né, vai dar A elevado a N mais N vezes A, N menos 1 vezes B elevado a 1, mais N vezes N menos 1 sobre 2, A elevado a N menos 2 vezes B ao quadrado, e assim vai até chegar em B elevado a N. Tá? Então, se você não lembra, agora considera que o A é igual a 1, o B é igual a epsilon e que o N é igual a 1 sobre 2 e sai substituindo. Tudo aqui você vai chegar nessa expansão que a gente fez, tá bom? Ali em cima, certo? Então faz aí a verificação e veja por si mesmo que de fato essa raiz quadrada pode ser aproximada por essa expansão aqui em série, né? Então, para a gente obter, no caso, a expansão dos altos-valores da energia na presença dessa perturbação que a gente representou como lambda módulo de V12, a gente tem o seguinte, eu vou pegar aqui, vou fazer assim, ó, vou copiar essa parte, né, só para não ter que copiar tudo de novo. E para simplificar o nosso tratamento, vamos considerar um caso por vez, ou seja, primeiro o E1, né? Ou seja, o E1 é quando aqui soma, apenas soma, né? E o mesmo acontece para o E2, né? Então, aplicando essa expansão aqui, ó, para o nosso radical, a gente obtém o seguinte, né? Vamos fazer assim, vou ter que colocar alguma coisa aqui em evidência, né? Tá, vamos fazer assim, ó. O E1 vai ser igual a E1 0 mais E2 0 sobre 2 mais, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo esse termo aqui, ó, esse segundo termo, em evidência no nosso problema, tá? O que acontece quando a gente coloca esse termo em evidência? Esse ao quadrado sai da raiz e esse 4 também sai da raiz, né? Então, o que acontece? O que vai sair da raiz? Vai ser o E0, ou o E1 0 menos o E2 0. Né? Saiu da raiz, perdeu o quadrado. Esse 4 saiu da raiz, passou como raiz de 4, que é 2. Multiplicado pelo termo que sobra. Né? O que sobra quando eu coloco isso em evidência? Né? Vai sobrar esse próprio termo, quando eu coloco ele em evidência. Né? Eu não sei se eu estou fazendo muito rápido. Vamos... Não, eu vou voltar um passo aqui. Eu acho que até eu estou me confundindo, é capaz de cometer algum erro, né? Então vamos fazer aqui devagarzinho. Vou colocar esse termo em evidência, que é o E1 0 menos E2 0 ao quadrado sobre 4. Colocou esse termo em evidência, o que sobra? No lugar desse termo aqui vai ser apenas um, já que eu tirei ele, né?
Aí eu vou colocar aqui na frente. Só estou mudando a ordem dessa soma aqui, tá? Mas, e o que sobra nesse segundo termo aqui? Para que eu multiplique esse termo que está em evidência, por algo e o resultado seja o que está aqui, o que é que deve ficar aqui, ó? Né? Essa é a questão, tá? Então, o que eu devo colocar ali? Eu devo colocar, ó, se não pode ter um 4 no denominador, vai ficar assim, ó, vai ficar 4 lambda ao quadrado, módulo de V 2 ao quadrado, dividido pela essa diferença de energia ao quadrado. É 2, 0 ao quadrado. Por quê? Porque quando eu fazer esse produto com esse termo de cima vai sumir, esse termo aqui, ó, de baixo, ele desaparece. E quando eu fizer o produto, esse 4 também vai cancelar com esse. Vai sobrar apenas esse termo aqui, ó, né? Então, tá certo o nosso cálculo. Beleza? Então, dentro do termo vai ficar só esse aqui. Agora sim, ó. Agora eu posso tirar esse termo que eu coloquei em evidência da raiz. Aí, como é que vai ficar a nossa equação aqui, ó? Dá até para agilizar um pouquinho, se a gente só copiar e colar, né? Então, o que vai sobrar? Saindo esse termo da raiz, vai ficar E1, 0, menos E2, 0, dividido por 2, vezes o que sobrou lá dentro? Sobrou todo esse termo aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Sobrou só esse termo. Vou consertar aqui esse 0. Faltou esse quadrado aqui, né? É isso. Tá? E agora, dentro dessa raiz aqui, ó, a gente vai aplicar essa expansão, né? Porque é muito melhor trabalhar com termos somando do que uma raiz quadrada, né? Fica mais fácil aí o nosso tratamento. Beleza? Então, esse aqui é o passo que falta. Mas antes disso, antes de pular para o próximo quadro, para não ter que escrever tudo de novo, eu vou copiar isso aqui. Aí acabei não fazendo um quadro adicional, mas não tem problema não, a gente usa essa folha aqui mesmo e vai colocar em preto a letra, né? Senão a gente não consegue ver nada, né? Tá? Então, poxa, assim, aí agora foi. O que vai aqui multiplicando, né? Lembrando que na expansão da raiz fica 1 mais o termo epsilon sobre 2 e o que vem adiante é tão pequeno que nem vale a pena considerar, né? A gente pode considerar só os dois primeiros termos da expansão, tá? Então, 1 mais o termo epsilon sobre 2, ou seja, 1 mais, quem é o epsilon, né? Vamos colocar aqui 1 sobre 2 para representar o denominador 2 que vai aparecer, né? E o epsilon em questão é esse termo aqui, ó. Esse termo que a gente calculou, 4 lambda ao quadrado, V12 ao quadrado, dividido pela diferença de energias ao quadrado. Então, aqui eu posso colocar 4 lambda ao quadrado, módulo de V12 ao quadrado, né? Dividido pela diferença de energias, que é 1, 0, é 1, 0, né? Menos E2, 0 ao quadrado. Aí, como eu disse, o que vem depois aqui, a gente nem precisa considerar, já é muito pequeno. Esse próprio segundo termo aqui já é bem pequeno, tá? Então, a gente pode deixar desse jeito mesmo, né? Então,
Ao fazer esse produto, ó, vai multiplicar esse termo com 1, depois esse termo com todo esse termo aqui, né? Então, ao fazer esse produto, o que, que a gente tem? Vamos repetir aqui, né? Novamente esse termo. Então, só repetir aí o que a gente não utilizou. Isso vai ser igual. Aí o E1, a diferença de energia sobre 2 multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, né? Depois, essa diferença de energias multiplicado pelo segundo termo vai resultar em quê? Vai resultar em mais, colocar aqui 4, lambda ao quadrado, módulo de V12 ao quadrado, e a diferença de energias, que é 1 menos E2, né? Ambos sem perturbação. Né? E aqui embaixo, quando eu multiplicar 2 com 2, vai dar 4. Né? E a diferença de energias também. 4 vezes E1, 0 menos E2, 0. Resultado. Como está tudo multiplicando em cima e tudo multiplicando embaixo, as diferenças de energias em cima e embaixo cancelam. 4 também cancela com 4. Né? Então, eu estou podendo fazer esse cancelamento porque eu sei que é um estado não degenerado, portanto as energias não podem ser iguais. Tá? Porque senão, se houvesse essa possibilidade, a gente não poderia fazer esse cancelamento. Né? Só ressaltando aí esse aspecto. Beleza? Então, o que vai sobrar aqui? Ó? Quando eu tenho vou fazer aqui embaixo. Quem é o E1? Vai ser E1 sobre 2. Né? Olha só. E1 0 sobre 2. Somado com E1 0 sobre 2, vai dar apenas E1 0. Né? E o E2 0, deixa eu fazer aqui de outra cor, vou fazer aqui de verde. O E2 0 sobre 2, somado com o E2 0 sobre 2 negativo, vai cancelar. Tá? Então, com isso, a gente tem apenas o E1 0 nessa brincadeira. E quem vai ser a perturbação vai ser... desculpem aqui, ó. Aqui eu cometi um pequeno erro nessa energia. Agora que eu estou vendo aqui. Aqui é um quadrado, né? Olha só. E1 0 menos E2 0. Tá? Se é um quadrado, eu vou cancelar apenas com essa potência. Beleza? Então aqui vai sobrar módulo de V12 ao quadrado sobre a diferença de energia E1 0 menos E2 0. Né? E esse é o valor. Né? É claro que a gente aqui pode considerar todos os outros termos dessa expansão, mas que não vale a pena a gente discriminar aqui no nosso cálculo, eles não serão muito significativos. Tá? Então, o nosso alto valor de energia, o objetivo aqui para esse vídeo, a gente calculou o E1. Né? O E2 vai ter um aspecto muito semelhante quando a gente desenvolver. Né? Eu posso até colocar aqui, para colocar ele aqui do lado. Qual é a única diferença que vai aparecer entre um e o outro? Né? Deixa eu ver, o E2, vou colocar a expansão. A diferença vai ser esse termo aqui, ó. Só esse menos. Tá? E aqui eu terei o E2. Então temos aí os altos valores do nosso Hamiltoniano, como a gente calculou, considerando uma perturbação agindo, né, sobre o sistema de 2 níveis, certo? Então, beleza. Por hoje era só essa parte, né? No próximo vídeo a gente vai tratar do desenvolvimento formal da expansão perturbativa, né, onde vamos ter que fazer algumas considerações, falar de operador de inversão, falar sobre algumas condições onde pode ou não pode anular, né? Como que a gente faz o limite
da diferença de energia, né, quando esse limite for tendendo a zero, e também do coeficiente lambda e por aí vai, tá? No próximo vídeo eu vou abrir mais essa parte sobre o desenvolvimento formal mesmo da expansão perturbativa e até mesmo o desenvolvimento de alguns outros princípios que a gente vai utilizar desde então, beleza? Então, bom, espero que tenha sido claro até aqui, né? E no próximo vídeo a gente se encontra. Então, bons estudos e até mais.